bravejar o que os ex-ministros de Bolsonaro disseram nos depoimentos sobre o papel e a responsabilidade deles e do ex-chefe naquela reunião com os embaixadores. O que foi que cada um deles disse, Amadeu? Bem, hoje nós tivemos a sequência do julgamento. Recapitulando, o primeiro voto foi do ministro relator Benedito Gonçalves, o voto de 400 laudas, que ele resumiu em 200, pela inelegibilidade do presidente Bolsonaro. O presidente é presidente, presidente Sarney, presidente Dilma, enfim. E aí, hoje, nós tivemos a continuidade do julgamento com o voto do ministro Raul Araújo, que divergiu do relator e votou pela absolvição. Na sequência, Floriano Azevedo, seguindo o relator, condenando. André Ramos, seguindo o relator, condenando. Está 3-1 pela inelegibilidade. O que é que eu destaco, Ari? Sim. Companheiros, companheiras, audiência. É que o voto central, robusto, do ministro relator Benedito Gonçalves, ele está amparado em depoimentos à Justiça Eleitoral dos ex-ministros do presidente Bolsonaro, que, conforme o senhor narrou na introdução, tal qual Pilatos, lavaram as mãos e disseram não. A maldita reunião com os representantes diplomáticos. Os diplomatas não passou por nós, foi de inteira responsabilidade do presidente. E para isso, eles relataram com riqueza de detalhes. Que ex-ministros foram esses? Aí estão os trechos desses depoimentos que eu recortei e eu gostaria que o senhor narrasse a nossa audiência. Vamos saber agora. Ouvir. Ciro Nogueira, então vamos começar com o senador piauiense. Carlos França, ex-ministro das Relações Exteriores, e Anderson Torres, da Justiça. Juliana, pode colocar na sequência e a gente lê os trechos que o Amadeu separou para a gente, para a nossa análise. Ciro Nogueira diz o seguinte: havia preocupação do representante diplomático dos Estados Unidos com a instabilidade democrática no Brasil. O foco do receio não era algum risco de fraude no sistema de votação, mas a instabilidade política provocada pelo movimento de recusa à legitimidade dos resultados eleitorais. Mas, sobre a funcionalidade do sistema, não. Em nenhum momento fui consultado sobre nenhum aspecto relevante da reunião com embaixadores e embaixadoras. Não tive uma oportunidade para informar ao então presidente da República que era desfavorável ao plano. Foi um trecho do que disse Ciro Nogueira, o senador piauiense. À época, ministro da Casa Civil. Esses depoimentos aconteceram entre os dias 19 e 22 de dezembro, quando o presidente Lula já havia sido diplomado. Então você vê que, pode deixar na tela, Juliana, você vê que pela fala pelo depoimento, que isso é um depoimento à Justiça Eleitoral do senador Ciro. Eu não achei demais não, esse depoimento eu achei real. Sim, claro, a gente vai já comentar. Não, estou dizendo que ele está deixando claro o seguinte, que ele não foi... A culpa toda é do Bolsonaro. Ele está dizendo, não me consultaram. Ele não citou o presidente também, não. Oxente. Ele só o Bolsonaro ele tomou a decisão. E que nem em momento ele pôde... Ele está dizendo melhor. Eu era contra, eu era desfavorável, mas não tive chance de dizer para o presidente, não faça. Vamos ver os três trechos logo, depois a gente comenta. Vamos ao próximo. Carlos França, que era o ministro das Relações Exteriores. Vamos lá. Carlos França. Não tive envolvimento com a produção dos slides exibidos na apresentação de Jair Messias Bolsonaro. O Itamaraty foi acionado apenas para fornecer equipamento e tradutor para a tradução simultânea. Nós não tivemos acesso a esse material e nós não fomos acionados para revisar esse material. Não houve participação do Itamaraty na substância desse evento. O trecho do ex-ministro Carlos França. O ministro ele não teve participação em nada no Ministério das Relações Exteriores, nem no comando. Mas...
Nunca teve. Agora, vamos ao Os terceiro embaixadores vez. pintavam e bordavam. Tá, faziam o que já quiser. nós vamos falar Vamos lá ao deles Anderson todos. Torres. Anderson Torres, Ari, olha o que falou da justiça. Os peritos da Polícia Federal jamais afirmaram ali haver fraude, ou qualquer coisa no sentido. Isso não é afirmação dos peritos e muito menos nossa ali. A gente fez foi ler os questionamentos e as considerações feitas por eles. O Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, também depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral. Todos tiraram o corpo fora. Mas não tiraram os Todos caras. Não eles estavam lá, doutor. O Ciro, vou ser bem sincero. Esse ano isso aí eu nunca achei, porque eu sempre achei ele uma nulidade mesmo. Tanto que deu nessa M que deu. Mas o Ciro, eu faço justiça, eu sou um cara bastante crítico à atuação do senador Ciro Nogueira. Mas o senador, quando entra com questão, com justiça eleitoral e STF, ele tira o dele e nunca falou isso aqui nem do STF nem da justiça eleitoral. Sempre foi assim. E não vai mudar. Só que no caso, ok, nós estamos concordando nisso, mas no caso do França e do Anderson, eles participaram da live, Mas doutor. esses aí são Eles estavam lá. Esses caras aí não participaram, não. Esses caras são articuladores do golpe. Participaram, não, eles estavam São lá ao lado do articuladores, presidente. não participaram, não. Eles são coordenadores do golpe. Vamos ouvir o mestre Para participar. Osmando. Participaram quem estava lá. Osmando, quero sua análise. Eu acho que está todo mundo tirando da reta e é natural que aquela história de cachorro morto, né, todo mundo quer chutar. Mas todos participaram e o senador Ciro dizer que não teve condições, não teve tempo. Ora, o cara era o chefe do gabinete civil da presidência da República, estava toda hora com o presidente, não teve condições de dizer a ele que era contrário, que ele não devia fazer aquilo. E os outros dois participaram, inclusive, das lives. Então, todos têm comprometimento. É claro que não são procedimentos que os incrimine, que os torne réus de alguma coisa, mas tudo só faz reforçar que o Bolsonaro merecidamente vai se tornar inelegível, até porque ele, se a missão não era oficial, portanto o Itamaraty não estaria envolvido, o que é que ele fez? Ele envergonhou o Brasil porque submeteu os embaixadores, os representantes diplomáticos de vários países do mundo ao papel ridículo de ficar ali ouvindo mentiras, como foi o que ele fez durante esse encontro que ele teve. França Teixeira. Eles estão tentando mitigar os danos, Ari. Já era esperada essa posição, depoimentos nesse sentido, porque, claro, não querem se responsabilizar. Em relação ao Bolsonaro, nós observamos agora o que a defesa dele argumenta sobre o que foi aquela reunião, mas durante o mandato, Bolsonaro sempre foi tão corajoso em questionar o sistema eleitoral brasileiro, e agora que ele não está mais na presidência da República, que ele sente a mão da justiça, ele muda a versão e foge. Então, o Bolsonaro, ele, além de sim ter atentado, ter questionado o sistema eleitoral brasileiro, ele é uma figura covarde, porque não assume o que disse de fato, que está gravado, que foi exibido na TV Brasil para todo o país. Ari, o Agora último tem um informe para detalhe aqui amanhã que é o eu último queria- dia, só um informe, amanhã é o último dia de entrega das prestações de contas partidárias, viu, pessoal? Aí quem está aí devendo as contas lá na Justiça Eleitoral é bom ir. Tem muita gente que fica Você confiando gostaria de em concluir, anistia Eu ou quero fica concluir. confiando que vai resolver judicialmente, mas fica o problema, né? Que ele Pois presta não. Eu conta. quero concluir uma seguinte situação aqui. No caso do senador Ciro, eu acho que a conversa dele com o Bolsonaro tinha um nível de conversa. Ciro, presidente de um partido grande, Ciro, senador, político. Então, a conversa dele com o Bolsonaro era de um jeito. Agora, Carlos França e Anderson Torres, esses eram... O Bolsonaro pisava. Eles não tiveram coragem de dizer, presidente, isso aí vai dar M. Eles não tinham peito, porque isso foi em agosto. Então, o presidente lutando pela reeleição com chance de ser reeleito, e aquele estilo tratou do Bolsonaro, eles não tinham, era mesmo peito para dizer, Bolsonaro, isso aí vai dar M, vai dar zerda. Eles não tinham.
Entendeu? E aí eu fico- Ele não tinha o talante. Se você pegar hoje Não tinham. o clima, se você pegar hoje e olhar Não os inquéritos que tem lá, as ações de investigação eleitoral, a IJS, ação de julgamento de investigações e de condutas eleitorais, só vai sobrar mesmo para o Bolsonaro e pouca gente. Vou falar muito sinceramente. Por quê? Porque a maioria vai sobrar para a turma ainda do PL, muita gente do PL vai pagar o pato, porque o presidente conduziu muita coisa jogando ele na fogueira. Mas, por exemplo, o progressista está se saindo de tudo. Caçou as procurações da maioria dos advogados que atuavam em conjunto. Hoje parece que os caras, quando chega o pessoal do Bolsonaro, fica isolado num canto lá, e os caras que supostamente eram aliados não querem nem chegar lá para não serem contaminados. A verdade é essa. O que acontece? Quem é que vai se dispor agora com o justiça eleitoral, a eleição de 2024 chegando bem aí? Verdade. Ninguém vai brigar. O Bolsonaro vai pegar a lapada mesmo, porque ele também ele fez por onde? Vamos avançar. E eu gostei quando o Amadeu falou, fez essa comparação, né? A forma como Bolsonaro tratava Ciro, a forma como ele tratava os demais, é mais ou menos a forma. Quando o Amadeu conversa com o João, é Bolsonaro e Ciro. Quando ele conversa comigo, Bolsonaro e Anderson. Vamos